Fala galera, mais uma vez aqui, ó, sejam bem-vindos ao canal Química do João, tá? Vamos finalizar aquela ideia de detonação da aula passada e vamos lá, a nossa gasolina, a gasolina comum nossa, né, ela necessariamente ela tem que receber aditivos para que a detonação dela seja um pouco mais tardia, né, para ela resistir melhor a essa compressão. Então o João na aula passada comentou a respeito da utilização de tetraetilchumbo, né, que em alguns lugares do mundo isso foi descartado ainda na década de 70, 80, mas no Brasil, né, isso só teve a sua utilização banida em 1992, olha só. Né? Então, os aditivos antidetonantes, né, por exemplo, na Europa era comum a utilização de metil, terc-butil éter, tá? Como o João falou a respeito do tetraetilchumbo, presença de chumbo como um material que está contido dentro do combustível, que quando for queimado vai formar aí resíduos de chumbo na atmosfera, não é legal. E a partir da década de 90, a utilização de etanol como uma espécie de antidetonante, e ele é fantástico, tá? Ele tem uma resistência maior a essa compressão, então o etanol, ele passou, além de outras situações em que o etanol é inserido por razões econômicas, por razões de utilização de espécies renováveis, né? Então existem outros quesitos, mas um deles é a questão da detonação. Né? Então uma detonação mais tardia, resiste melhor, então isso melhora a performance, o rendimento do motor. Tá? Então esse é o detalhe. E aí quando você vai abastecer com álcool, cuidado, por quê? Quando eu abasteço com álcool, eu abasteço com álcool hidratado. Esse álcool ele tem ali por volta de 4 ou 5% de água. Tá? Agora o álcool que é colocado na gasolina, ele é um álcool anidro, ou seja, ele pode ter água, mas em quantidades irrisórias. Tá? Então um esquema que você não pode esquecer aqui é assim, ó. O álcool ele tem uma natureza anfifílica, no sentido de, se eu misturar ele com a gasolina, vai formar uma mistura homogênea. Tá? Então há interações suficientes entre a gasolina e o álcool para que gere uma mistura homogênea, beleza? Agora, se você tiver uma situação de álcool hidratado, por que o álcool interage com a água? Aí a interação é do tipo ligação de hidrogênio, é uma interação muito mais intensa. Beleza? Então vamos lá, o álcool, ele consegue misturar com a gasolina? Yes. Ele consegue misturar com a água? Com certeza. Agora, lembra que álcool com gasolina não se misturam, são líquidos immiscíveis. Tá? Então é importantíssimo você avaliar que álcool, cadeia carbônica, gosta da gasolina. Hidroxila, gosta da água, tá? Então, se o álcool puder escolher, é lógico que ele vai escolher a água, gente, uma vez que a interação é muito mais forte, tá? Então, numa futura aula nossa, eu vou te mostrar um teste de adulteração que é feito para analisar quanto de álcool tem dentro da gasolina, que isso, infelizmente, né, em alguns casos, extrapola-se a quantidade de álcool. Quando a gente pensa nesses combustíveis, né, a gente fala muito em combustível fóssil, e, na verdade, não é a saída, né, gente? Né, a gente tem que pensar muito em combustíveis renováveis. Então, no Brasil, a gente já está utilizando muito o etanol misturado à gasolina, né? Por volta de 27% da nossa gasolina é constituída de álcool, né? É lógico que pensar no álcool como um combustível utilizado por si só também é interessante, né? 100% de álcool, a gente faz muito isso no Brasil também, né? Um álcool ali hidratado, certo? Pensando em biodiesel, biodiesel é uma coisa que veio a somar, né? Nós começamos lá utilizando 1, 2% de biodiesel e hoje a gente já usa 12% de biodiesel. E uma coisa muito legal que eu quero deixar aqui para você pensar é o seguinte, você imagina uma situação em que, por exemplo, aviões, veículos, né, jogando gás carbônico na atmosfera em grande quantidade. Você imagina que coisa massa que seria se a gente sequestrasse esse carbono, a gente já tem tecnologia para isso, tá? Sequestrar esse gás carbônico, beleza? E, além de sequestrar esse gás carbônico, transformar ele em combustível novamente. Isso parece uma planta fazendo, é ou não é? Fazendo fotossíntese. Então é lógico, gente, que isso é complexo, tá? Há um grupo de reações complexas aqui. Mas eu posso muito bem, hoje em dia, principalmente a Alemanha e Finlândia, tem pesquisas muito fortes em cima disso. A própria Audi está fazendo o quê? Transformando o gás carbônico em combustível de novo. Eu posso transformar gás carbônico em gasolina, por exemplo. Tá? Isso já é possível, porém ainda é muito caro.
né? Mas ao longo dos anos, o que custa a gente, né, imaginar e propagar esse conceito? Seria algo extremamente fantástico. Tá? Então você pode ter certeza que uma questão que envolve isso, ó, pensa, produzir combustível, né, do tipo gasolina, do tipo óleo diesel, só que sequestrando o carbono que já estava na atmosfera. É o ideal? Cara, não é, porque ainda continua utilizando o combustível e poluindo, né? Mas você concorda que o impacto é muito menor do que utilizar o combustível fóssil na forma in natura como a gente utiliza hoje em dia, né? Beleza? Aliás, nem vamos lá, galera! Galera, se eu fui pobre eu não lembro, hein? Ó a nave espacial que eu tô aqui. Hã? Olha só. Agora eu vou mostrar para vocês o motor dessa máquina aqui. Vamos ver se ele aguenta aí seu Celta. Você vê que não cabe nada aqui, ó. E essa carenagem, se você olhar, ela não pega o motor inteiro. Você vai ver que ainda sobra motor. Isso aqui é motor, ó. Ele vai para os lados. Isso aqui também é motor. O motor dele vem daqui, aqui, ó. A carenagem é menor do que o motor. Show de bola, hein, ó. Ó a máquina, gente, V8 5.7.